passe de letra de hoje com uma figura incontornável dos últimos anos do Varzim, que agora atingiu o topo do futebol português, Ricardo, guarda-redes, formado no Varzim, que assinou há dias pelo Futebol Clube do Porto. Ricardo, este é o ponto alto da tua carreira, nesta altura, chegares ao Futebol Clube do Porto, é realmente um passo muito importante para ti. Sim, sem dúvida, um passo importantíssimo, acho que é a cereja do topo do bolo na minha carreira. Todos estes anos de luta, sacrifício, tudo aquilo que passei no futebol, faz olhar agora para este contrato e dizer que tudo valeu a pena, sem dúvida. Tu esperavas um dia atingir, trabalhaste para isso certamente, esperavas quando começaste a jogar futebol como sénior chegar a este patamar? Esperar, a gente sonha sempre, não é? Eu sempre tive o sonho de algum dia poder alcançar jogar num grande clube português, não é? Porque visto os antepassados da minha família também, vivi muito de perto aquilo que foi a carreira do meu pai e do meu tio e pronto, sentia que algum dia queria lá chegar, né? Eu era pequenino e ia de férias para Lisboa com o meu primo, entrava no Estádio da Luz, olhava para aquilo e dizia, um dia quem me dera jogar aqui. Pronto, e as coisas foram acontecendo naturalmente. Logicamente, quando comecei a minha formação no Varzim, nunca pensei em alcançar estes patamares. Como toda a gente sabe, a minha carreira nunca foi fácil, houve sempre momentos negativos que graças a Deus consegui ultrapassar. Mas pronto, agora olhando para o meu trajeto e para a minha carreira, orgulho-me imenso e agora é continuar porque acho que ainda há muito para alcançar. Nós vamos falar mais à frente desta tua etapa, desta tua assinatura de contrato. Vamos agora recuperar o teu início de carreira, a idade com que começaste a jogar nas camadas jovens do Varzim, como é que tudo aconteceu, presumindo que os teus primeiros pontapés foram na rua, não é? Futebol de rua. Sim, sem dúvida. Eu cresci e evoluí e brincava muito com os meus amigos na rua, tinha um grupo de amigos de infância. Ali perto da esplanada do Carvalheiro, na Rua Elias Garcia. Tinha um grupo de amigos que também, por acaso, adoravam jogar à bola e os nossos dias e os nossos tempos livres eram passados a jogar futebol na rua. Algum jogador que depois tenha sido profissional? Não, profissional sim, mas e era uma grande promessa para mim das camadas jovens, que era o Mateus. Não sei se as pessoas se lembram, entretanto chegou a jogar no Porto B, ele era um dos meus grandes amigos de infância. Chegou, depois as coisas não correram como ele queria e pronto, agora concilia o trabalho com o futebol. Mas pronto, foi assim que a gente cresceu, foi assim que a gente deu os primeiros pontapés na bola. Pois pronto, através do meu pai que jogava no futebol, falou lá no Varzim, na altura com o Mr. Gamboa e com o Mr. Caixeira, a ver se a gente podia lá fazer uns treinos, não é? Éramos escolinhas, antigamente havia aquele torneio dos dragõezinhos e pronto, levou-nos para lá e a gente praticava na rua e praticava lá no Varzim. Pronto, fomos crescendo, fomos evoluindo, crescendo etapa a etapa. Eu confesso que na formação nunca fui uma grande promessa, as pessoas não me viam como uma grande referência, até porque também, como eu já conversei publicamente, eu era um miúdo muito traquina e os meus pais muitas vezes me castigavam por faltar à escola e por me comportar mal, tirando-me do futebol. Eu tive muita intermitência nas minhas camadas jovens, aliás, no meu último ano de júnior praticamente nem o fiz. Pronto, depois aconteceu aí umas coisas que são engraçadas e que gostava de partilhar, eu tinha também um grupo de amigos que jogava futebol praia e que um dia me convidaram para praticar a modalidade e eu aceitei, trabalhava na Marina da Póvoa. Futebol para mim já não me dizia muito, já não tinha qualquer sonho, as coisas não tinham seguido esse caminho e eles convidaram-me, eu aceitei. E pronto, ia jogar os torneios que eles iam jogar de futebol praia e o Mr. Washington uma vez viu-me a defender e perguntou-me se eu gostava de representar um clube que era o Fradelos na altura, em que muitos jogadores que não tinham lugar na formação no Varzim, ele pegava neles e levava-os para lá e treinava-os e tínhamos um grupo ali espetacular. Pronto, eu fui para lá, as coisas correram bem. Ao início ia para terceiro guarda-redes e ia para terceiro guarda-redes, mas depois houve lesões, houve algumas imprevisibilidades e acabei por jogar e fazer uma grande época. Subimos de divisão,
No ano a seguir continuei lá outra vez, com o Mr. Jarbas, também acho que agora está na formação do Varzim. E pronto, e a minha carreira foi evoluindo. As pessoas aqui do Varzim estiveram atentas, eu fiz 2 boas temporadas lá e vim para aqui para terceiro guarda-redes para o Varzim outra vez. Portanto, o Mr. Washington acaba por ser uma pessoa decisiva na tua carreira. Sim, eu já o disse isso publicamente, quando me perguntam qual dos treinadores que mais me marcou, sem dúvida ele, porque foi a pessoa que se calhar viu em mim algo que se calhar mais ninguém tinha visto, era a qualidade para um dia poder chegar a outro patamar. Mesmo estando aí, eu penso que é distrital, no Fradelos, ainda não sonhavas aí, era quase um hobby o futebol, porque penso que ganhavas pouco, não é? Sim, sem dúvida, era um hobby porque eu conciliava o trabalho com o futebol e era a camaradagem que tínhamos, o espírito do grupo que tínhamos, porque era uma carrinha aqui da Póvoa, onde éramos para aí 7 ou 8 pessoas que tinham jogado na formação e era um grupo fantástico. Se calhar por isso também alcançámos bons resultados, subimos de divisão. Na segunda época depois houve mais problemas financeiros e acabámos por fazer um terceiro, quarto lugar, que foi fantástico para a realidade do clube. E entretanto, surge esse convite do Varzim, como é que foi? Conta-nos essa história, como é que surgiu e como é que foi esse regresso a casa, por assim dizer, um dia muito feliz, certamente. Sim, sem dúvida, era o que eu sonhava. Depois, logicamente, depois dessas 2 épocas no Fradelos, a minha esperança de poder voltar a jogar futebol, sem dúvida, aumentou muito, porque as coisas correram bem, consegui manter um bom nível exibicional, fiz 2 épocas muito regulares e sempre a jogar. Pronto, e as pessoas foram passando a palavra no futebol, ouvia-se o Ricardo, está a fazer uma boa época e pronto, acho que o Varzim estava a precisar de um terceiro guarda-redes, o Adriano era o terceiro guarda-redes no Varzim nessa altura, tinha acabado de sair. Logicamente o Varzim também não estava disposto a dar financeiramente um bom contrato, né? Eu era um jogador que queria relançar a minha carreira e as coisas surgiram naturalmente, também com a ajuda do Vitoriano, porque ele na altura estava na equipa técnica e pronto, ele sabia das minhas qualidades e indicou o meu nome também e pronto, e as pessoas convidaram-me, eu aceitei sem dúvida alguma. Para que as pessoas se situem, o treinador principal quem era e o Varzim, que campeonato é que estava, que época é que foi? O Varzim tinha acabado de ser de divisão, foi na época com o Rogério Gonçalves, acho que nesse ano acabámos por não subir... 2003, 2004? Eu acho que foi, mas não tenho muito bem a certeza, porque datas não são muito bom a recordar, mas os guarda-redes na altura eram o Cândido e o Litos. E entras, lá está, mais uma vez, para terceiro guarda-redes, a luta foi intensa, o trabalho foi intenso. Quais foram os passos que tiveste que dar para depois conquistar a titularidade? Como é que isso surgiu? Foi um caminho longo, árduo, difícil. Pronto, as coisas ao início não vinha de uma realidade completamente diferente, outros métodos de trabalho. Jogava num Pelada, que era uma relva, clube amador profissional, clube com um grande investimento para subir, onde tinha grandes nomes, uma pessoa entrava no balneário e parecia que nem sabia onde é que estava, não é? Olhava para... Eu via aquele jogador na televisão e aquele... Não, é uma realidade completamente diferente e acho que tudo tem uma fase de adaptação. E logicamente eu tive a minha e sabia que tinha que evoluir muito porque vinha de uma realidade diferente, mas também tive pessoas que me ajudaram muito. O professor Eduardo Esteves também foi uma pessoa que me ajudou, que sempre me apoiou, e na altura ele era o treinador do guarda-redes e sempre me deu a esperança de que se continuasse a trabalhar assim as coisas iam acontecer. E foi assim. Assinei, acho que assinei 2 anos, e as coisas foram, nesse ano foi a fase de adaptação, sem dúvida. E depois mudou de direção, o Luís Oliveira veio o Lopes de Castro e propuseram uma renovação do contrato, porque viam em mim alguma qualidade para poder ser o guarda-redes do Varzim um dia. Eu confirmei, disse que sim, gostava de estar cá, não é? Era o meu clube do coração, e as coisas veio, o primeiro ano era para ser o Rogério Gonçalves, veio o Abílio, depois aconteceu aquelas imprevistos todos no início da época. Nessa época joguei muito pouco. Era Saric e Rui Barbosa, não é? Saric e Rui Barbosa, na época em que depois eu comecei a jogar. Começou o Saric a jogar, depois entrou o Rui Barbosa, lesionou-se aqui em casa e depois optaram por mim. Lembras do jogo? Lembro-me, foi em casa com o Olhanense, se não me engano, empatámos 0-0.
E muito nervosismo, não é? Muito, 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 sem dúvida. Foi um momento marcante, foi a minha estreia em campeonatos profissionais, ainda por cima em casa, perante os adeptos, sem dúvida alguma foi um momento difícil. Aliás, a estreia como titular, com uma afirmação de número 1, porque já me tinha estreado antes na feira, com o Mr. Horácio nos últimos jogos. Joguei na feira e depois joguei em casa com o Felgueiras. Mas depois não consegues logo agarrar logo o lugar, como é que foi isso? Sim, depois agarrei, a partir daí joguei sempre. Essa época com o Olhanense não saí mais, continuei a época toda, fiz a época toda e depois na época a seguir com o Mr. Horácio, desde o início joguei a época toda, foi a época em que eliminámos o Benfica para a Taça de Portugal, aí sim, foi a minha completa afirmação no Varzim e a nível nacional. Aliás, fazes uma grande temporada, és o melhor jogador da equipa, ou um dos melhores jogadores da equipa nesse ano, e realmente aí começa toda a gente a reparar em ti, não é? Sim, sem dúvida. No ano anterior o gol de baliza a baliza também tinha dado uma projeção mais mediática e sem dúvida no ano a seguir foi a minha afirmação como guarda-redes, né? O reconhecimento do meu valor não só pelas pessoas da cidade, mas também a nível de outros clubes e a nível nacional. Depois pronto, tinha vários clubes interessados no fim da época, mas tinha contrato com o Varzim e as propostas que me chegaram, optei pela Académica porque o Varzim já tinha chegado a acordo com a Académica e eu fiquei feliz porque também podia ser o Varzim ressarcido de uma transferência minha, apesar de não ser muito dinheiro, é sempre algum, e fui eu e o Pedrinho. O Pedrinho depois ficou cá e eu fui. Esses dois momentos, a vitória sobre o Benfica, que é uma vitória absolutamente histórica, com uma equipa maioritariamente composta por jogadores da terra, é um dia absolutamente marcante, e esse golo ao Moreirense, penso eu, de baliza a baliza, fala-nos desses dois momentos, que foram dois momentos, quer dizer, o golo acaba por não ser mais importante para o guarda-redes, mas lá está, deu a visibilidade que se calhar era preciso. Sim, sem dúvida. Foram dois momentos que nunca mais vou esquecer. O primeiro porque nesse jogo o golo acabou por nos dar a vitória e porque são coisas raras que acontecem no futebol, ainda por cima a jogar em casa perante os nossos adeptos. Mas sim, de propósito, não é? Sim, não foi intencional, aquilo foi um alívio para a frente, estava um bocadinho mais de vento e também um pouco de sorte, atrapalhação entre o central e o guarda-redes e a bola bateu e passou. Já agora, se bem me recordo, o guarda-redes já tinha feito um golo, que era o Palazzi, não é? O Palazzi tinha feito um golo ao Ricardo, que era de Moreirense, e o Palazzi jogava no Guimarães, e por coincidência eu fui fazer um golo ao Palazzi, que depois foi para o Moreirense. E o central também era o Orlando, que depois fui apanhá-lo como meu capitão na Académica. Mas para mim o momento mais marcante foi a vitória sobre o Benfica, sem dúvida alguma. Por tudo, acho que o Varzim nesse jogo conseguiu entrar ou acabar com 10 ou 11 jogadores da formação em campo. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros jogos do ano também, não é? Foi a estreia dele como profissional, o Yazal também, porque era impensável naquela altura o momento que o Varzim atravessava, a dificuldade, tínhamos vindo de um empate em Guimarães com 9, era a estreia do Mr. Diamantino no banco, o Varzim vinha de um momento difícil, já não ganhava alguns jogos para o campeonato, e defrontar um grande ainda por cima. A gente nem nos nossos melhores sonhos pensava em eliminar o Benfica, por isso acho que foi uma vitória marcante e histórica, quer para os jogadores, quer para toda a massa associativa do Varzim. E esse jogo, o facto de ter sido um dos heróis desse jogo, também te abriu portas? Sentes que esse jogo abriu portas? Sem dúvida, porque sabes que o campeonato de segunda liga nessa altura também ainda não tinha aquela visibilidade como hoje tem, cá sempre jogos transmitidos, naquela altura não havia muito acompanhamento mediático e sem dúvida que esse jogo veio-me trazer uma projeção que se calhar eu ainda não tinha. Jogo mediático, passar em canal público, toda a gente gosta do Benfica, não é? Um dos maiores clubes portugueses e logicamente que ao verem um clube como o Varzim, recheado de bons valores da formação e conseguir eliminar o Benfica, isso as pessoas vão logo ver, não é? E estar atentas já ao que se passaria no clube. Ricardo, nós olhamos para os sucessos do passado do Varzim nos últimos 20, 25, 30 anos, foi sempre quando apostou nos jogadores da terra, a verdade é esta. Não achas que já é demais? Já é tanto êxito com esse tipo de apostas que justificava outro tipo de medidas para o futuro?
eu costumo dizer, só não vê quem não quer, e se tu fores a ver a nível de formação, o Varzim é das melhores e não há a mínima dúvida. Quantos jogadores tu tens na seleção nacional que passaram pelo Varzim? Se tu te fizeres um 11 hoje em dia dos jogadores que passaram no Varzim e que estão no ativo a jogar, e fora os que ainda estão, que não ficam fora do 11, tu fazes um plantel para lutar pela Europa, não tenhas a mínima dúvida. E já para não falar do histórico, como tu dizes, dos 20, 30 anos, estou-te a falar dos últimos 5, 10. Acho que esse tem que ser o caminho, e acho que um clube que passa a atravessar as dificuldades financeiras que o Varzim tem, acho que se houver um projeto bom de base e que se aposte bem na formação, logicamente misturado com alguma experiência e com outros jogadores que possam acrescentar mais maturidade aos miúdos, eu acho que é um projeto que... Agora, logicamente que eu sei que também os adeptos querem resultados imediatos. Agora, eu acho que deve-se dar tempo ao tempo, não é? E se calhar o Varzim tem os melhores resultados quando atravessou as suas crises financeiras e quando se calhar não conseguia buscar os jogadores que queria. E se essa política hoje em dia tivesse sido seguida desde sempre, se calhar o Varzim não estava nas condições onde está. Eu sei que projetar o futuro a longo prazo não é fácil, principalmente no teu caso, és um bom exemplo disso, mas imagina que um guarda-redes pode jogar normalmente até muito mais tarde. Imagina que um dia ainda podes, no final da carreira, para terminar, regressar ao Varzim. Gostavas de fazer isso? Sim, gostava, sem dúvida, porque foi o clube onde eu me formei, o clube que eu aprendi, não, que eu nasci a gostar. Acho que os valores que me foram transmitidos pela minha família sempre foi que o Varzim é o nosso clube do coração. Todas as pessoas da minha família são varzinistas, isso também são valores que se passam. Sem dúvida que eu gostava. Agora, gostava, mas que as pessoas reconhecessem em mim ainda capacidades e na altura que tenha ainda alguma coisa para dar ao Varzim, não que venha para aqui tentar ganhar dinheiro ou coisa que se pareça, ou ser mais um. Não, quero, se puder vir, que esteja na plenitude das minhas capacidades para ainda poder ajudar o Varzim e não ser um imbecil ou um que vem aqui à procura de um tacho qualquer. Ricardo, tu és da Póvoa, sentes o Varzim, conheces bem o Varzim, tens um passado, uma história. Qual foi o momento mais triste para ti, o momento mais difícil como jogador, como adepto, enfim, em relação à história do Varzim? E qual foi o momento que te lembras de maior alegria? Mas vivido por mim ou que também possa ter sido de outras alturas? Para mim, sem dúvida, o momento mais triste foi a não subida do Varzim na segunda B. Por tudo, acho que há 2 anos, acho que era um momento de viragem do Varzim, poderia ser, entrar outra vez nas ligas profissionais. Como estão os campeonatos hoje em dia, não é fácil, é preciso mais grupos e mais grupos. Acho que está muito mal elaborado e não é fácil uma equipa conseguir subir a divisão. O Varzim teve uma oportunidade e tinha uma equipa fantástica, fez um campeonato e um trabalho excelente, e depois é triste não verem reconhecido aquilo que se fez dentro do campo. Acho que, sem dúvida, fiquei triste como adepto e também como jogador, sabendo que os jogadores do Varzim passaram nessa altura. O momento mais feliz, sem dúvida, aquela subida da divisão, que eu assisti como adepto, era membro da Brigada Alvinegra, vivia como ninguém, em que o estádio, acho que 2 horas antes já estava repleto, estava a rotar, com o Avarense. É um momento que vou recordar para sempre, pela festa que houve na cidade, pelo próprio dia em si, o estádio a abarrotar, aquela tarja enorme que se fez no topo norte, a vitória em que o Varzim começou a perder e as coisas deram a volta, tudo isso, nunca mais vou esquecer desse momento. Este momento é um momento também de reflexão para os varzinistas. Tu tens acompanhado o que tem acontecido no Varzim, os jogos, enfim, continuas a seguir o Varzim de perto? Sim, sem dúvida. Nesta fase da segunda B, nem tanto, porque às vezes jogávamos em horários iguais ou não tinha tanto a acompanhar. Neste ano não tenho acompanhado tanto, mas nos outros sim. Sempre que podia venho ver o Varzim. Por exemplo, a gente joga ao sábado na Académica e eu vinha cá ver o Varzim ao domingo, se jogasse em casa ou fora. Tenho acompanhado e é com alguma tristeza que vejo o Varzim a lutar por uma permanência no Campeonato Nacional de Séniores. Acho que, pelo que eu tenho visto, tem-se perdido assistência, um dos pontos fortes do Varzim. Acho que as pessoas têm-se afastado um pouco do clube.
e toda a gente sabe que esse não é o caminho. Eu acho que, infelizmente, hoje a cultura do adepto português é... Quando acontecem resultados, as pessoas estão com o clube. Quando não acontecem resultados, as pessoas afastam-se do clube, e acho que não devia ser um pouco assim. Muito bem. Estávamos a falar da tua carreira, chegámos ao passo em que ingressas na Académica, mais uma vez como um jogador menos favorito a um lugar, havia um guarda-redes com muitos anos de lugar, de experiência. Como é que foi esse arranque na Académica de Coimbra? Foi mais uma luta, foi mais anos vividos com algum sofrimento, porque saía do Varzim com um estatuto a jogar e ingressava num clube da Primeira Liga. Como disse anteriormente, do Fradelos para o Varzim também tive a minha fase de adaptação, do Varzim para a Académica também, porque primeiro custou-me imenso, porque eu não estava habituado a viver fora da casa dos meus pais, fora do meu ambiente, fora da minha cidade, dos meus amigos, e isso custou-me um pouco. Apesar de Coimbra ser perto, foi uma coisa que me custou imenso adaptar-me. Pronto, depois toda a gente sabe que a minha estreia não foi dos piores momentos que eu passei em Coimbra. Eu disse publicamente, com o Benfica em casa, perdemos 3-1, foi a minha estreia com o Domingos Paciência, em que as coisas não me correram nada bem, e toda a gente sabe que a estreia de uma pessoa num clube é sempre o nosso cartão de visita, né? Isso naquela altura eu, como eu já disse publicamente, estava a 0, naquela altura parti para menos 10, ainda tive que subir mais uns degraus. Mas pronto, o futebol é isso, consegui dar a volta com muito sacrifício, não foi fácil. Pensei muitas vezes em desistir, e muitas pessoas me diziam que aquele clube nunca ia ter sorte, que para eu trocar de clube, para eu, se tivesse que descer num patamar, para subir outra vez. Pronto, e assim o fiz. Fui emprestado à União de Leiria no ano a seguir. Nesse ano na Académica acabei só por fazer um jogo com o Benfica, depois tive várias lesões, as coisas nunca me correram muito bem. Pronto, optei por ser emprestado à Leiria, e é quando defronto o Varzim pela primeira vez na minha carreira. Como é que foi isso? Foi um momento difícil, acabámos por ganhar aqui 1-0, mas logicamente que é um sentimento esquisito, é uma coisa que me custou um pouco ao início entrar no balneário adversário, quando estava habituado a entrar no balneário em frente. Mas pronto, são coisas do futebol, e uma pessoa tem que ser profissional em todos os clubes que representa, somos pagos para isso. E a época acabou-me por correr muito bem no Leiria, não jogar na primeira metade do campeonato, porque também tinha um guarda-redes com muita qualidade, que era o Fernando. Na segunda volta, quando começa a jogar, por incrível que pareça, estávamos na zona de descida, e acabámos por fazer uma segunda volta fantástica e recuperamos quase 14 ou 15 pontos que tínhamos para o Santa Clara, e acabámos por subir a divisão na última. E voltaste outra vez? E voltei outra vez à Académica, agora com energias renovadas, com outro otimismo, e acabo por começar a jogar, por ironia do destino, com o Mr. Rogério Gonçalves. Fiz meia época também, uma época muito intermitente, nunca com muita regularidade, e depois pronto, passei mais 2 anos como suplente. A Académica contrata outro guarda-redes, eu acabo o contrato, as pessoas propõem uma proposta de renovação, e eu disse logo que ia aceitar, porque já estava ambientado ao clube, sentia-me bem ali, apesar de não estar a jogar, sabia que era uma questão de oportunidade, e quando a oportunidade surgisse sentia-me mesmo preparado para agarrá-lo. Pronto, e as coisas foram acontecendo. Entrou o Mr. Pedro Emanuel, comecei a fazer a campanha da Taça de Portugal, e todos os jogos que tinha sido chamado tinha correspondido, e achei que a ideia que as pessoas, quer adeptos, quer simpatizantes da Académica e dirigentes, começaram a mudar um pouco a opinião que têm sobre mim, e que realmente eu um dia podia ter valor para jogar na Académica e me afirmar como guarda-redes na Primeira Liga. E essa opinião dos adeptos da Briosa mudou tanto que és quase um mito em Coimbra? É verdade, é verdade. Por isso eu disse que as coisas nem são sempre como começam, o que interessa é como acabam, e a maneira que eu saí da Académica e tudo aquilo que eles me proporcionaram nestes últimos tempos foi fantástico. Não tenho palavras para agradecer. Eu digo, o Varzim era o clube do meu coração, sem dúvida, mas eu aprendi também a gostar da Académica. Eu não era academista, sempre o disse, mas 7 anos num clube onde a gente vive tanta vivência, tanta coisa boa, apesar dos momentos negativos, tudo isso serve de crescimento, e sem dúvida que
me marcou e que também a Académica vai sempre ficar no meu coração. Consegues conquistar a Taça de Portugal pela Académica, que não é fácil, vences uma final contra o Sporting e atinges se calhar o ponto mais alto da tua carreira, foi isso? Sim, sem dúvida foi isso, porque como tu sabes, não é fácil num clube dito pequeno do futebol português conquistar títulos, é muito difícil, ainda por cima como estão no sorteio, acabamos por apanhar Porto, acabamos por eliminar equipas grandes, não é fácil, e chegar a uma final e jogar outra contra uma equipa grande, contas pelos dedos as equipas conseguiram ganhar um troféu, e nós conseguimos, e logicamente que é um momento que me marca, e é o momento mais alto da minha carreira até hoje. E aquela chegada a Coimbra também deve ter sido, imagino, uma coisa marcante para vocês. Sim, sem dúvida, e é como eu digo, quando se ganha aparece tudo, e os adeptos vêm todos ao estádio, vêm tudo a apoiar, e é um pouco aquilo que aconteceu em Coimbra, a cidade acordou um pouco e viveram o mediatismo daquela final. E depois o Zenga, porque para quem não sabe, foste tratado por Zenga, na altura eram os relatos da Rádio Mar, o Zenga chega ao Futebol Clube do Porto, isto com 31 anos. Sim, chega ao Futebol Clube do Porto com 31 anos e muito sinceramente no auge das minhas capacidades, quer físicas, quer mentais. Sinto-me um guarda-redes capaz, maduro. Agora, se me vou afirmar ou conseguir afirmar, isso aí não estou muito preocupado. Estou preocupado em continuar a fazer aquilo que tenho vindo a fazer, máximo profissionalismo, máximo de entrega, máximo de empenho, sempre respeitando as opções de todos os treinadores que tive até hoje, nunca tive problemas com nenhum, e isso deixa-me orgulhoso, sabendo esperar sempre a minha oportunidade e o melhor momento. Depois, quando elas surgirem, é agarrar. É esse o meu intuito, é esse o meu objetivo, é esse o meu lema na minha profissão, e vai continuar a ser. Sentes que desta vez, por estares no auge da carreira, por estares super confiante, já não partes tão atrás dos outros como aconteceu no Varzim, como aconteceu na Académica? Sim, eu acho que as pessoas também já me veem como um guarda-redes diferente, né? Já sou um guarda-redes experiente, com maturidade, já tenho muitos jogos, era capitão da Académica, um líder do balneário. Acho que as pessoas já me olham com outro respeito e aí já não parto tanto de trás. Mas logicamente sei que é difícil, sei que vai ser um projeto aliciante, mas eu gosto de desafios e tenho superado todos na minha carreira e acho que este também vou conseguir. É possível bater o Elton e o Fabiano? Não é fácil, são dois grandes guarda-redes, mas é o que eu digo a todas as pessoas, a gente chegar num patamar ao topo do futebol mundial português, né, que são clubes que lutam por títulos, e a concorrência é sempre forte, seja por onde for, por isso já estou habituado e vou-me bater de igual para igual, sem receio nenhum, com a minha entrega e com o meu profissionalismo, tentar agarrar a oportunidade se alguma vez ela surgir. Muito bem. Ricardo, a Seleção Nacional vai estar no Mundial no Brasil. Luís Neto, o teu grande amigo Neto, o teu primo Neto, o Bruno Alves, o Hélder Postiga. Falta o Ricardo. Chegou a falar-se, andaste ali nas convocatórias, o teu nome andou ali à volta. Foi desilusão, não foi? Contavas? Qual é a tua ideia? Eu já disse publicamente que, respeitando sempre as opções do selecionador, isso sem dúvida, que o que me deixa mais angustiado um pouco, ou um pouco triste, é eu nunca ter sido chamado, porque eu se calhar nunca acalentei o sonho de poder estar numa grande competição, não é? Eu acho que era mais o reconhecimento daquilo que eu tinha vindo a fazer na Académica nestas duas últimas épocas. Pá, uma convocatória para um jogo amigável, só uma ida lá, eu acho que vestir a camisola. Sim, vestir ou até ir a um estágio, uma concentração, acho que era mais que merecido. Agora, pronto, as pessoas não me entenderam assim, eu disse que serei sempre um grande adepto fervoroso da seleção, vou continuar em busca do meu sonho, vou continuar a lutar por ele, sabendo que é difícil e sabendo que isso é uma coisa que poderá acontecer no futuro, agora mais fácil porque se calhar estou noutro clube, sei lá, mas sempre com o máximo de respeito por quem decide e sempre a torcer porque a seleção consiga atingir os seus objetivos. E a seleção mete lá, não 3 palveiros, mas 3 jogadores formados aqui na canteira varzirista, que é um grande motivo de orgulho para os adeptos. Sem dúvida. Primeiro porque o Neto é meu primo, é meu familiar e tenho um grande orgulho naquilo que ele também tem vindo a fazer e é mais que merecido. O Bruno porque é um amigo de infância e o Postiga também.
justíssimo, merecidíssimo, e acho que quem fica a ganhar é o clube, a cidade, o Varzim, porque acho que são poucos as seleções que conseguem meter 3 jogadores do mesmo clube de formação, tirando os grandes, logicamente, que quem sai a ganhar é o Varzim. Já agora, Portugal vai fazer alguma coisa no Mundial? Qual é a tua expectativa como adepto e como analista do futebol? Como adepto e analista, acho que a seleção tem potencial para poder chegar a passar a fase de grupos. Ganhar no Mundial é sempre difícil porque eu acho que há muitas seleções fortes e vai depender muito daquilo que a seleção conseguisse transcender, né? E do momento em que certos jogadores também há aquele ponto de interrogação de como eles poderão chegar ao Mundial. Vamos ver, acho que se a seleção olhar mais para o coletivo e menos para o individual, poderá atingir, fazer coisas bonitas, que é isso que todos os portugueses esperam. Voltas a morar na Póvoa, porque vais jogar no Futebol Clube do Porto, presumo que voltas a morar na Póvoa, porque, Ricardo, nós olhamos para aqui para o lado, não consegues ver muito longe desta praia, desta areia, deste mar, não é? Sem dúvida, como se costuma dizer, esta é a minha praia, foi aqui que eu cresci, foi aqui que eu vivi os melhores momentos da minha vida, é aqui que eu quero continuar a viver, perto dos amigos, perto da família, onde a gente se sente bem, e logicamente que para onde quer que vá ou para onde quer que eu fosse a Póvoa, tenho sempre muito orgulho em ser povoeiro, e quando conquistei a Taça de Portugal, vou ser muito sincero, acredito que recebi muitas mensagens de felicitações de pessoas e senti que nós somos um povo de raça, um povo de querer e quando a gente acredita muito as coisas acontecem. Prazer enorme, André. E gostava publicamente de desejar toda a sorte do mundo ao Varzim e fazer um apelo a todos os adeptos e sócios simpatizantes que voltem a apoiar o Varzim, porque é um clube que merece estar entre os grandes do futebol português e sem dúvida que o lugar dele é uma fase negativa e que as coisas vão passar e que o Varzim vai regressar um dia à Primeira Liga, que é um histórico do futebol português. Tá?